Olá pessoal, tudo bem? Dr. Walter Filho aqui, médico neurologista, e hoje eu vou falar sobre uma doença muito estigmatizada e que as pessoas têm muita curiosidade de saber e entender melhor essa doença, mesmo que elas não tenham ou até não tenha nenhuma pessoa próxima a elas que tenham, né, essa condição, que é a epilepsia, ok? A gente vai falar sobre o que é a epilepsia, quais são as causas da epilepsia e no fim vocês vão entender por que a gente não consegue dar as mesmas respostas para diferentes pessoas que tenham epilepsia em termos de tratamento, cura, enfim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é uma crise epiléptica e o que é uma convulsão. O que é uma crise epiléptica, Dr. Walter? Crise epilética é qualquer manifestação cuja causa é uma descarga elétrica cerebral que não deveria acontecer, né? Que não deveria existir, por assim dizer, certo? Então, o nosso cérebro ele funciona como se fosse um circuito elétrico. Então, quando, por exemplo, eu quero falar aqui com vocês, o meu cérebro ele ativa regiões relacionadas à fala e, a grosso modo, é disparado uma descarga elétrica que faz com que eu fale aqui o que eu quero falar, ok? Então, é só porque eu quero falar que eu estou falando. Então, é só porque eu quero falar que no meu cérebro está sendo liberada uma descarga elétrica para que eu fale. Quando você tem uma descarga elétrica que é disparada sem que você queira isso, tá? Isso daí é chamado de crise epilética, independente de qual seja a manifestação associada àquela descarga elétrica. Então, por exemplo, o paciente pode ter como manifestação um movimento automático. Ele fica fazendo esse movimento aqui e ele continua falando, por exemplo. Ou então o paciente pode desmaiar, o paciente pode começar a se bater, o paciente pode ficar desorientado, o paciente pode, enfim. Então, qualquer coisa, qualquer manifestação que aconteça porque está sendo liberado, né, está sendo descarregado, né, está sendo emitido uma descarga elétrica que não era para estar sendo emitida, por exemplo, eu estou mexendo aqui a minha mão porque eu quero, mas se eu não quisesse e essa minha mão começasse a mexer por conta própria, por conta de uma descarga elétrica, a isso você dá o nome de crise epilética. Quando a crise epilética tem como manifestação algum sintoma motor, a isso você dá o nome de convulsão. Então, toda convulsão é uma crise epilética, nem toda crise epilética se manifesta como uma convulsão. Ok? Então, se por exemplo, a convulsão daquele paciente, né, a crise epilética, né, daquele paciente é cair e ficar se batendo, veja, ficar se batendo é um sintoma motor, então você pode chamar tanto de crise epilética, como também como chamar aquilo ali de convulsão. Ok? Então, crise epilética, convulsão, ficou claro. Agora, o que é que acontece? A epilepsia, ela é a crise epilética junto de uma lesão que aumente o risco de o paciente ter uma nova crise epilética. Dr. Walter, não entendi. Vou dar um exemplo. Imagine que você sofreu uma pancada na cabeça e aquilo dali causou um dano no seu cérebro. Esse dano no cérebro, ele aumenta a chance de você ter uma crise epilética, por exemplo. Ok? Perfeito. Agora, se você sofreu esse acidente e nunca teve uma crise epilética na vida, você não tem, por definição, epilepsia. Por quê? Lembra o que é que eu falei? Epilepsia é paciente que tem uma crise epilética e
tem uma alteração que aumenta a chance de ele ter uma crise epilética. Se você bateu a cabeça, você tem uma área que ela tem uma chance maior de ter crise epilética, mas se você nunca teve a manifestação, você não tem epilepsia. O contrário, se por exemplo você tem uma epilepsia porque está com uma meningite, né? Você está com uma meningite, que é uma inflamação, né, no tecido que envolve o cérebro, você pode ter como manifestação a convulsão. Agora, a meningite ela é uma doença infecciosa que, depois que é tratada, o paciente não fica com nenhuma sequela, ou se, claro, né, se esse tratamento for adequado, no tempo adequado, tudo certo. Mas assim, geralmente a meningite é uma doença autolimitada. Então, terminou ali. O paciente não fica com nenhuma sequela. Então, vamos supor que você tenha a pessoa que teve uma crise epilética enquanto estava com meningite. Mas aquela meningite foi tratada de forma adequada, no tempo adequado, tudo direitinho. A pessoa melhorou e ela nunca mais, né, teve convulsão na vida. Você pode dizer que essa pessoa tem epilepsia? A resposta é não, não dá para dizer que essa pessoa teve epilepsia. Por quê? Dr. Walter, ela teve uma crise epilética? Teve. Mas ela não tem nenhuma alteração que aumente a chance de aquilo dali se repetir, de aquilo dali acontecer de novo. Tendo em vista que no caso, né, dessa pessoa especificamente, ela teve essa crise porque estava com uma meningite que não deixou sequela nenhuma em termos estruturais. Ok? Então, epilepsia é o paciente que teve uma crise epilética e tem alguma alteração que aumenta a chance de aquela crise se repetir. Um detalhe importante aqui. Quando você tem um paciente que tem uma crise epilética, um dos primeiros exames que você pede para o paciente é justamente ou uma tomografia ou uma ressonância, justamente para saber se aquele paciente ele tem essas alterações estruturais que aumentam a chance de ter crises epiléticas. Tá? Então, algumas vezes o paciente faz esses exames, faz a tomografia, faz a ressonância e não é encontrado nenhuma alteração nesses exames. Mas o paciente já teve 2, 3, 4, 5 crises epiléticas, né, convulsões. E aí, Dr. Walter, nesse caso, o paciente ele pode ser considerado, né, como tendo epilepsia ou não? Então, a resposta nesse caso é sim, ele é considerado como tendo epilepsia. Como assim, Dr. Walter? Por que nesse caso ele é considerado tendo epilepsia, já que o exame dele foi normal, digamos assim? É porque o que é que acontece? Existem alterações muito pequenas, tá? Que o exame que a gente tem disponível hoje em dia não é capaz de detectar, mas que aumenta a chance de ter crise epilética. Então, o paciente teve crise epilética e tem uma alteração estrutural que aumenta a chance de ele ter novas crises epiléticas, apesar de nos exames isso não ser encontrado, tá? Então, a gente chega a esse diagnóstico quando o paciente tem 2 ou mais crises. Então, significa que tem alguma coisa que a gente está deixando passar. Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem um exame tão preciso para identificar qual é o problema exatamente daquele paciente. Mas aquele paciente, ele, para todos os fins, é considerado como tendo epilepsia. Então, veja que eu falei que o paciente precisa ter a manifestação, a crise epilética, e ele precisa ter uma alteração estrutural que aumente a chance daquilo ali acontecer de novo. Consequentemente, isso significa que existem várias condições que podem dar crises epiléticas. Na verdade, praticamente qualquer coisa que cause um dano estrutural no cérebro do paciente pode evoluir com crise epilética. Então veja que existem várias causas para crise epilética. Infecção, tumor, trauma na cabeça, alterações que o paciente já nasce com aquelas alterações, enfim. Isso significa o que, Dr. Walter? Isso significa que não existe a doença epilepsia. Por quê? Porque a doença, né, ela precisa ter uma única causa.
Por exemplo, o AVC, ele é por conta de uma interrupção do fluxo de sangue para o paciente, né? Se você não sabe disso, dê uma olhadinha no outro vídeo aqui que eu falei um pouquinho sobre o AVC. Mas se você tem uma doença que, pode ser por uma infecção, pode ser por um tumor, pode ser por um AVC, pode ser por um trauma. Então, na verdade, existem várias possibilidades dentro dessa questão da epilepsia. Por exemplo, se o paciente tem epilepsia por infecção, esse paciente vai ficar, aspas, curado dessa epilepsia? Olha, provavelmente vai. Por quê? Porque se a infecção for uma meningite, aquelas manifestações vão se limitar àqueles dias e o paciente não vai ter novamente. Doutor, é possível, por exemplo, curar a minha epilepsia com cirurgia? Olha, se por exemplo a sua epilepsia for por conta de um tumor, sim, retirando um tumor, pode ser que você fique aí sem ter crises epiléticas. Doutor, pode ser que a minha cirurgia, pode ser que a minha epilepsia não tenha jeito, pode ser que ela não tenha cura. Olha, pode, se por exemplo a sua epilepsia for por conta de um AVC, que o AVC ele deixa uma cicatriz irreversível no cérebro e não tem nenhum tipo de tratamento para reverter aquele dano, aquela lesão, tá certo? Então pode ser que você tenha epilepsia pelo resto da vida. Então veja que não é possível dar uma única resposta para o paciente que tem epilepsia. Doutor, essa minha epilepsia tem cura? Depende da causa. Doutor, essa minha epilepsia resolve com cirurgia? Depende da causa. Doutor, essa epilepsia minha tem tratamento? Depende da causa. Doutor, pode ser que um dia eu não precise mais do remédio? Depende da causa. Então veja que a principal pergunta, a principal coisa que a gente tem que ir atrás, diante de um paciente que tem epilepsia, é o quê? Qual é a causa? Qual é o motivo? Por que é que esse paciente tem essas crises? Porque dependendo disso é que a gente vai ter as outras respostas. Se tem cura, se é para fazer cirurgia, se tem tratamento, se o paciente um dia vai ficar sem precisar tomar remédio, enfim. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem atentos que em breve a gente vai ter um novo vídeo a respeito também desse assunto, que é um assunto bem extenso e eu imagino que seja do interesse de todos, em que eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é que você deve fazer diante de um paciente que tem convulsão ali na sua frente. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima e fiquem ligados nos próximos vídeos.